Galera, bom dia, boa tarde, né? Não sei que horário que vocês vão ouvir essa aula. Eu tô gravando essa aula de uma forma bem abrangente, porque antes de falar do SUS, nós precisamos entender em que contexto o SUS foi elaborado, né? Com que princípios, com que entendimento de saúde, de doença, né? Já que ele é um sistema que atua sobre a promoção, prevenção e a restauração da saúde do indivíduo, nós precisamos entender primeiro em que contexto, né? O que significa o processo saúde e doença, como é que o homem entende saúde, como é que hoje nós processamos saúde e doença. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Antes de falar sobre os conceitos, a gente precisa entender, né, de onde vem. Então, vamos conceituar um pouquinho do que é saúde, né? Na nossa prática clínica, o que a gente entende de saúde, né? Quando a gente vai ao médico hoje, a gente procura o quê? Ausência de doença. Muitas vezes, né, incutido na nossa mente, em nosso modelo biomédico, né, de que ter saúde é não ter doença. E a gente vai discutir que hoje não é bem assim. Ter saúde significa uma vasta, né, uma coisa tão ampla. A gente fala hoje de conceito ampliado de saúde. A prova disso é o que a gente está vivenciando hoje, né? Alguns de nós estamos em casa, podemos estar em casa, né? Não precisamos sair para trabalhar. Porém, nem todos entendemos que estamos com saúde, apesar de estarmos bem dentro de casa, né? Nos falta alguma coisa, né? Nos falta estar próximo, nos falta estar na escola, nos falta ter relações, né? Então, aí a gente começa, eu queria trazer esse exemplo para a gente começar a entender um pouquinho de quão diferente saúde não é ter doença. A prova disso é o que a gente está vivendo hoje, né? Então, ausência de doença é a falta ou a perturbação da saúde, é o que a gente vive na nossa prática clínica. Porém, a Organização Mundial de Saúde já preconiza desde 1948 que saúde é um completo bem-estar físico, mental e social. Então, um conceito ampliado de saúde. Mas a gente vai entender aonde que a organização, por que a Organização Mundial de Saúde chegou a isso? Que saúde, né, não é só não ter doença, mas que é um amplo, né, um completo bem-estar físico, social e mental, tá? O Aurélio nos diz que saúde é um estado do indivíduo, né, cujas funções orgânicas, físicas e mentais se acham em situações normais. Se é que a gente pode falar em situação normal, né? Então, vamos lá. Então, para falar de saúde, a gente não pode esquecer que o ser humano não é só físico, não é só biológico. Ele é psicológico, ele é social, ele é cultural, né? Ele está inserido no ambiente. Então já cai por terra de que a saúde é a ausência de doença, porque a gente não é só um ser biológico, ok? Então, vamos lá. Então, o conceito de saúde, ele é muito mais abrangente, né? Então, saúde é resultante de condições de alimentação, de educação, de renda, de um meio ambiente, de trabalho, de transporte, de emprego, de lazer, de liberdade, de acesso, de posse, né? De acesso de posse da terra, acesso aos serviços de saúde. Então, ele é resultado de formas de organização social de produção, as quais podem gerar profundas desigualdades no nível de saúde. Né? Então, olhando tudo isso, eu posso falar que o indivíduo ele não é só não doente quando ele não está com a doença física. Então, se ele não tem acesso à saúde, se ele vive em condições precárias, se o meio ambiente ou se o entorno dele é cheio de problemas, esse indivíduo não tem saúde. Tá? Isso foi preconizado pela 8ª Conferência Nacional de Saúde. E por que é tão importante entender tudo isso? Porque o SUS, nosso sistema de saúde, foi embasado e criado com todas essas premissas, tá? E a gente vai entender tudo isso ao longo do entendimento do Sistema Único de Saúde, tá? Então, vamos lá. Então, doença, conceitos de doença. Então, se a gente falou em conceito de saúde, vamos conceituar a doença. Doença é um sinal de alteração, de desequilíbrio do homem, do ambiente, né? Que estaticamente é relevante,
produzida pelas transformações produtivas, territoriais. Então, a doença não é só produzida por um desequilíbrio biológico, ela também pode ser produzida por um desequilíbrio do meio ambiente, né? Por um desequilíbrio do nossa forma de trabalho, né? Que são as doenças ocupacionais. Então, a gente vai entender tudo isso. E qualidade de vida resulta da adequação de todas essas exigências humanas, né? Então, quando eu falo assim, nossa, eu tenho uma vida legal, eu tenho qualidade de vida, eu estou pensando não só na minha saúde física, mas na minha saúde mental, nas minhas condições financeiras, nas minhas condições de trabalho, nas minhas condições de poder ter informação. Então, tudo isso é levado em consideração, tá? Então, vamos lá, de novo. Tive que parar um pouquinho aqui e vamos lá falar disso. Quando eu estou falando da doença, eu estou pensando como é que a doença foi entendida ao longo do tempo. Então, a gente vai fazer um breve histórico. Eu não estou aqui para dar aula de história para ninguém, mas para fazer um breve histórico de como a doença foi entendida ao longo do tempo. Né? Na sociedade primitiva, a gente acreditava que a doença era causada por uma intervenção mística, então algo, né? Então o homem era um receptáculo, a causa era mística da doença. Na antiguidade, os assírios também enxergavam, né? Os chineses começaram a enxergar as doenças como algo de desequilíbrio, né? Dos elementos da natureza, o yin e o yang. Na Grécia, Hipócrates falando sobre um desequilíbrio interno, né? O homem na Idade Média falando de uma intervenção religiosa, então a doença como uma culpabilidade, né? O Renascimento, a causa, começou-se a falar sobre a causa dos miasmas, então que é o micro-organismo, alguma coisa no ambiente poderia causar doença, e a gente começa a entender mais as doenças, né, como uma forma causal de doença, quando a gente fala da medicina social. A causa, né, da Revolução Industrial, eu precisava ter o homem com saúde para trabalhar, né? Então eu precisei começar a mexer nas estruturas, né? Nas estruturas das fábricas para que o homem fosse cada vez mais produtivo, mais viável para o trabalho. Né? Então, esse entendimento de doença começa a ficar cada vez mais ampliado na medida em que eu começo a enxergar que não é só uma intervenção religiosa, uma culpa religiosa, né? Ou um problema místico que causa a doença, e sim até o próprio ambiente, né? Quando a gente fala da Revolução Industrial, né? O trabalho sendo um dos mecanismos causadores de doença, tá? Então, a gente fez aqui um breve histórico sobre as causas da doença. E aí a gente começa a falar, poxa, a gente tem algumas teorias causadoras de doença. A primeira teoria que a gente utiliza é a teoria unicausal da bacteriologia. Eu tenho o homem, eu tenho uma bactéria e eu tenho um indivíduo suscetível e eu tenho um indivíduo infectado. Essa é a teoria unicausal, que hoje tem sido deixada cada vez mais de lado, né? A gente sabe que uma doença é causada por um agente etiológico. A prova disso é agora o que a gente está vivendo, né? Nós temos a doença, né? O SARS, a doença coronavírus, o Covid-19, que causa algumas doenças. Então, eu achei o agente etiológico e a gente sabe que existem propensões, né? A ter a doença. Né? Então, o modelo não é sempre unicausal, é um modelo multicausal, né? Que é a medicina integral, o modelo ecológico, que leva em consideração vários fatores, fundamentalmente biológicos, mas também outros fatores são levados em considerações. E a gente tem um modelo que hoje, que entra em vigor e que a gente fala que o SUS, ele está embasado, né? Ele vem com essas premissas do modelo de determinação social de doença. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Aqui tem um esquema, né? Um esquema muito mais fácil de a gente bater o olho, de a gente entender, né? A gente tem a multicausalidade, né? Então, nem toda doença tem a origem apenas no agente etiológico. Então, eu tenho um agente, eu tenho um hospedeiro, mas eu tenho um meio. Por que algumas pessoas adoecem e outras não? Né? Então, isso é o agente que a gente fala da multicausalidade. Ó. Aqui a gente tem o desenho dos dois, né? Então, aqui eu tenho um indivíduo infectado, um agente, indivíduo suscetível. Aqui é o modelo unicausal. Então, eu só tenho um indivíduo e agente.
Aqui eu tenho um modelo multicausal, ó. Aqui eu tenho o agente, eu tenho o ambiente, né? Que ambiente? Idade, sexo, costumes. Aqui eu tenho o hospedeiro, que também tem sua idade, o sexo, e o agente causador, né? Que precisa o quê? De um meio ambiente propício, tudo isso. Então, aqui tem o modelo unicausal e aqui eu tenho o modelo multicausal. Porém, a gente sabe, né? Esses são modelos que são entendidos, mas que são cada vez mais, não digo não aceitos, mas são modelos que a gente entende que a gente precisa de algo mais para explicar o processo saúde e doença, né? Então, a história natural da doença, né? As interrelações do agente, do suscetível, do meio ambiente, que afetam o processo global de desenvolvimento, desde as suas forças que criam estímulo no processo patológico do meio ambiente ou de qualquer outro lugar, passando pela resposta do homem, até as alterações que levam defeito, recuperação ou morte. Então, para o processo saúde e doença acontecer, eu preciso de um monte de interrelações, né? Porque algumas pessoas vão adoecer, vão ficar, não vão passar pela doença sem nenhum problema. Outras vão levar à invalidez, outras vão levar à morte. Então, a história natural da doença, ela é uma relação de um monte de outras interrelações, ok? Né? Então, esse é um conceito de Livre Clark, de 1976. Então, a gente pode dizer que o conceito de saúde é muito mais ampliado do que o que a gente vivencia hoje, né? E esse conceito foi formulado pela Conferência Nacional de Saúde de 1986, onde saúde vira um direito de todos, e pela Constituição Brasileira de 1988. Então, a gente vive uma redemocratização, né? Um processo de reforma sanitária, né? Então, um sentido amplo é resultante de condições de tudo aquilo que a gente falou, de alimentação, de renda, de meio ambiente, de transporte, de liberdade, de organizações sociais saudáveis, de produção que podem gerar cada vez menos desigualdades sociais e na vida. Então, isso é que a gente vivencia hoje, um conceito ampliado de saúde, tá? E aí que a gente fala que os determinantes sociais de saúde hoje são a fonte mais aceita para a gente entender o processo de saúde e doença. Então, tá aqui saúde, né? Redes sociais, empoderamento, nosso ambiente individual, né? Aí a gente fala das condições urbanas e de moradia, então moradia, infraestrutura, ambiente, serviços. Depois eu falo dos determinantes sociais, então como é que eu vivo naquele município, né? Como está a sociedade civil, emprego, mercado, e aí pensar isso em mundo, né? Como é que é a cultura, a geopolítica, a geografia, a estrutura democrática, as políticas governamentais, tudo isso influencia o processo saúde e doença, tá? Então esse a gente fala que é hoje em dia a explicação mais aceita, que são os determinantes sociais de saúde, tá? Então, pensar saúde de forma ampla, né? Então, a gente não pensa mais saúde hoje ausência de doença, a gente pensa saúde hoje de uma forma ampla, como acesso à educação, trabalho, transporte, lazer. Então, a gente supera esse modelo biomédico de saúde e ausência de doença, supera o modelo de serviços que necessitam de uma reformulação, de não mais ser só curativo, não só ser assistencial. Todo esse movimento vem rompendo os velhos paradigmas, né? Isso aconteceu no Canadá, em 1974, e na Conferência Internacional de Saúde de 86, né? Cujo produto dessa conferência foi uma carta, a Carta de Ottawa. Nessa Carta de Ottawa, a gente fala de que promoção da saúde é um processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da qualidade de vida, incluindo uma maior participação do controle social nesse processo. Então, é empoderar, né, as pessoas para promover a sua própria saúde, para buscar a sua própria saúde. Então, 5 campos centrais de ação são propostos. Elaboração de políticas públicas saudáveis, então a gente precisa entender isso, criação de meio ambiente favorável à saúde, reforço da ação comunitária, então por isso que é tão importante, né, o meio ambiente, o meio e o processo, nosso entorno, reforço da ação comunitária, desenvolvimento das habilidades sociais e reorientação dos serviços de saúde, tá? Então a gente precisa entender
todo esse arcabouço, porque nisso tudo é que os sistemas de saúde são criados e pensados. E o SUS não está fora disso. Então, a gente entender agora todo o processo histórico do sistema de saúde brasileiro, tá? E aí, eu queria deixar por último, né, esse conto, né, que faz a gente refletir muito sobre o que é o entendimento do processo de saúde. Né? É um conto, né, baseado nisso tudo que a gente falou aqui. Então, dois mineiros de cócoras, varas de pescar na mão, pitam e proseiam à beira do rio. De repente, vem um menino debatendo-se nas águas. Um entreolhar meteórico, ato contínuo, mergulham no rio e retiram o garoto. Retornam à sua prosa, agora entrecortada de momentos de cisma. A velha binga acende cigarros de palha jogados no canto da boca. Passada meia hora, e novo menino aparece no meio do rio. Repetem o gesto, automaticamente lançam-se na água, salvando o segundo menino. Retomam os postos e a conversa. Proseiam como gastar o tempo. Sobre a torpeza das árvores do cerrado. Rápido, um interrompe e observa. É, compadre, hoje o rio não tá para peixe. E o outro completa, né? Esquisito, tá mais para menino. Um barulho estranho faz com que levantem e a vista e vejam no meio do rio um terceiro garoto, já quase desfalecido. Imediato, um deles se joga na água, o outro fica de pé, mas não se atira no rio. O que se jogou convoca. Compadre, vamos salvar mais esse. A resposta fulminante. Esse o se salva sozinho, que eu vou para os outros lados da cabeceira do rio para pegar quem é que está jogando esses meninos na água. Né? Então, é mais ou menos isso que faz a gente entender sobre o processo de saúde e doença. Né? Então, se a gente continua só pensando de que a saúde é a ausência de doença, eu vou continuar só tirando os meninos da água. Né? A partir do momento que eu entendo que saúde é um conceito muito mais amplo, eu vou procurar nas cabeceiras e nas outras margens do rio quem é que está jogando os meninos dentro da água. Ok, gente? Essa é a mensagem de hoje, essa é a nossa discussão de hoje, para a gente entrar definitivamente nos princípios do SUS, no histórico do SUS ou como é que ele foi criado, ok? Um beijão para todos vocês e até semana que vem.